Olá, você ouvinte, espectador do Instituto Lula, bem-vindos a mais um Meia Hora com o Instituto Lula. Hoje eu estou aqui com a jornalista Laura Barrio. Tudo bom, Laura? Oi, Alonso, tudo bem com você? E eu estou também com o Silvio Porto. Tudo jóia, Silvio? Microfone. Olá, tudo bem? Alonso, Laura, um prazer e obrigado aí pelo convite. Tudo bom. Silvio, a gente conta aqui com a sua presença hoje para a gente falar de um tema que andou bastante quente aí nas discussões, tanto nas ruas como nas redes sociais. O Silvio foi diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Durante a nossa entrevista eu quero que você explique o que ela é. Entre 2003 e 2013. E hoje é professor e pesquisador da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Silvio, eu queria começar já te perguntando uma coisa que parece que essa crise do arroz pegou a gente meio de surpresa. Então eu queria saber se foi mesmo assim. Em março, já no início do surto da pandemia do coronavírus, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que não tinha nenhum risco de desabastecimento no Brasil. Agora que esse risco passou a ser um problema político central, o governo está tentando se eximir de qualquer responsabilidade por essa crise, que aparentemente poderia ter sido evitada, você vai me contar. Mas me conta em que contexto a gente chegou nessa pandemia. Parece que o país já tinha um problema estrutural de suprimento de arroz. Você que estuda isso, você conhece isso a fundo. Conta pra gente em que contexto a gente chegou na pandemia. Alonso, importante dizer que o arroz ele vem num processo de estagnação da produção há praticamente 20 anos. Se nós formos olhar o histórico nesse período, nós vamos ter aí uma média de produção em torno de 11 milhões de toneladas, que foi a safra desse ano. Só que, como tu mesmo colocaste, ou seja, o fato não só o volume produzido é um problema, como também o que aconteceu em termos de regionalização dessa produção. Então, nesse período, houve um retrocesso muito expressivo da produção do arroz de sequeiro, que ele se dá principalmente se dava na região do centro-oeste e nordeste do Brasil, em especial no Maranhão, como também parte do norte, e se concentrou basicamente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, nós temos aí um problema de concentração no sul, e isso passa a gerar uma questão de distribuição dessa produção. Além disso, com esse grande avanço da soja no Brasil, nós estamos hoje com mais de 36 milhões de hectares, a área de soja, a área de arroz, para se ter uma ideia, no Brasil todo é cerca de 1 milhão e 600. Então, olha a diferença, nós temos 35 milhões a mais, praticamente, de área de soja comparado ao arroz, que é um produto fundamental, assim como o feijão, crucial na mesa de todo o povo brasileiro. Então, nós temos um problema de estagnação da produção, um problema nos últimos 10 anos de aumento das exportações, fruto dessa concentração no sul do Brasil, e nós tivemos aí, efetivamente, uma inação do Estado, uma falta de ação do Estado, em especial em manter minimamente um estoque regulador que seja de 1 milhão de toneladas, aí cerca de, em torno de 10% que fosse do nosso consumo anual, que garantiria efetivamente ou que não permitiria esse efeito surpresa, porque se formos olhar os documentos que estão lá nas análises da Conab no início da última safra, em setembro do ano passado, a Conab já apresentava um cenário que era preocupante, tanto em nível internacional, como também no âmbito do Brasil. Por isso que é factível dizer que não há uma surpresa. Há uma surpresa, talvez, no senso comum, porque ninguém percebia isso. Mas, junto com esse processo da inação do Estado, junto com a estagnação da produção,
há uma outra questão, que, de fato, houve um avanço, uma elevação do consumo, não porque as pessoas estão em casa, mas porque, efetivamente, havia reduzido drasticamente o consumo de arroz e de feijão nos últimos anos, dada a crise econômica que o país já vivia, né? Aumento do desemprego, aumento da informalidade da economia informal e, portanto, dificuldade das pessoas de terem acesso à renda e a consumir alimentos básicos. E com acesso ao auxílio emergencial, tanto no valor e na magnitude como ele foi distribuído na população brasileira, efetivamente permitiu que as pessoas passassem a consumir o que não estavam consumindo por falta de dinheiro. Ou seja, a fome, a falta de capacidade das pessoas de se alimentar estava segurando um pouco esse problema que agora explodiu. Mas eu queria dar um passo atrás para todo mundo entender. Você escreveu um texto para o Le Monde Diplomatique, chama Arroz, uma crise anunciada. E lá um dos processos que levou à situação que a gente vive hoje é o sucateamento, não sei, o fim de vários estoques reguladores da Conab. Eu queria que você me explicasse quando isso começou, qual é o papel da Conab e qual a importância de manter um estoque regulador. Porque nem todo mundo sabe quanto isso impacta no mercado. Para quem é leigo, explica para a gente o que é a Conab, o que ela faz, qual a importância de ter esse estoque regulador e quando começou o problema. A Companhia Nacional de Abastecimento, ela tem, dentre as suas atribuições, vamos dizer assim, ela é uma empresa que opera a política, tem como prerrogativa operar a política de abastecimento, em especial a formação e manutenção de estoques reguladores. Estoque regulador não é algo, vamos dizer assim, de mera concepção política, ou seja, embora a gente viva isso, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né? E no contexto atual, há um posicionamento de que isso é coisa do passado, né? Mas efetivamente isso está na nossa lei agrícola, né, que é importante o país manter estoques reguladores. O que é o estoque regulador? Como o próprio nome está dizendo, é para regular a economia, regular o abastecimento alimentar de alguns produtos básicos, dentre eles arroz e feijão, farinha de mandioca, milho, né, que são produtos de extrema relevância, tanto na alimentação humana diretamente, ou mesmo para alimentação animal, no caso do milho, sobretudo para produção de pequenos animais. Ou mesmo para a produção de leite. Tudo isso é fundamental que o governo esteja atento, preparado, que tenha condições, e a Conab, então, é a empresa que faz essas operações em cima de uma política bastante antiga, que é a política de garantia de preços mínimos, tem instrumentos específicos para fazer essa intervenção no domínio público, vamos dizer assim, essa intervenção de compra das aquisições. E se nós formos olhar em termos históricos, assim, principalmente de 2014 para cá, 2015 para cá, houve um declínio dos estoques reguladores, principalmente aí desses produtos mais relevantes que eu falei, feijão, arroz e milho, para ficar nesses três. Poderia incluir farinha de mandioca, poderia colocar mais alguns, mas vão ficar nesses três como mais simbólicos e mais relevantes da nossa alimentação. E, bom, o arroz especificamente, em 2018, Alonso, os preços de mercado foram abaixo do preço mínimo. O que é o preço mínimo? É o preço oficial que o governo anuncia antes da safra, no início do plano safra, para exatamente ser um balizador de mercado, ou que o governo diz, olha, abaixo desse patamar, pode produzir, porque abaixo desse patamar o governo vai intervir, vai assegurar que haja efetivamente uma remuneração nesse nível que é o preço mínimo. 2018 exatamente aconteceu isso. De 2017 para 2018 houve uma crise fruto já dessa redução drástica do consumo, da incapacidade da população brasileira de estar se alimentando decentemente, né? Portanto, não estava sendo cumprido aqui um preceito constitucional, que é o direito humano à alimentação, que em 2006 entrou como um dos direitos fundantes, né, na nossa Constituição, e que em 2018 houve todas as condições
no governo Temer para fazer a recomposição de uma forma bastante significativa dos estoques reguladores, não foi aproveitado isso, o governo, ao contrário, fez intervenções para estimular a exportação do arroz, portanto, criou um problema ainda adicional e maior. No ano passado, a safra foi baixíssima, foram 10 milhões e meio de toneladas. O que o governo tinha que ter feito? No Plano Safra, ter colocado instrumentos para a Conab poder operar esse ano, sobretudo estimulando a produção via preços mínimos e lançando contratos futuros de compra pública. A Conab tem esse instrumento e poderia ter feito. Então, dizer agora que não há responsabilidade, dizer agora que não é uma questão de falta de estratégia de planejamento, tirar o corpo fora e, na verdade, não querer se responsabilizar daquilo que é uma ação, princípio do Ministério da Agricultura, que é planejar, ter estratégia e fazer intervenções. E a Conab, nesse sentido, além das intervenções, ela cumpre um grande papel, que é da informação agrícola, junto com o IBGE, levantamento de safras, de custo de produção, acompanhamento de preços, enfim, é uma grande companhia que, infelizmente, vem sendo relegada da sua relevância, da sua importância e perdendo todo esse sentido estratégico de intervenção no abastecimento alimentar do país. Legal, Silvio. Ou seja, o governo meio que garantia a compra a um preço mínimo e eu tinha esse arroz em estoque. Ou seja, alguém saía perdendo dinheiro, né? Principalmente quando a exportação, o preço de exportação está em alta. Mas, em contrapartida, você garantia o estoque, o abastecimento do alimento no país. A Laura estava vendo uma outra boa matéria, que também tem declaração sua, você foi entrevistado pelo Intercept, uma matéria chamada "O governo deveria estocar arroz, não você". Laura, você quer comentar o que você viu ali, essa coisa da Conab? Sim. Justamente sobre essa questão de não ser uma surpresa exatamente, né? A gente vê que já tem um tempo que entidades, movimentos vêm denunciando esse desmonte de políticas de segurança alimentar, né? Políticas nacionais de segurança alimentar. E nessa pesquisa que o Alonso comentou, a gente encontrou essas reportagens que já no ano passado, já no final de 2019, denunciavam a desativação de unidades de armazenamento da Conab, né? Então, 27 das 92 unidades estavam desativadas já, e isso já vem sendo falado há quase um ano. E aí, você até chegou a pontuar já, Silvio, sobre a questão das exportações, mas eu queria que você entrasse um pouco mais nesse tema. Além da questão dos estoques públicos, qual é a importância, que papel que cumpriu a exportação para que a gente chegasse nessa crise de desabastecimento que estamos agora? Bom, a exportação, ela retira do país estoques, então diminui a disponibilidade de produto no mercado interno, o que tende sempre a ser um fator de concorrência ou de tendência à elevação de preço, né? Uma vez que é o componente que diminui o suprimento, que retira a disponibilidade. Talvez uma forma bastante clara de explicar isso é o que aconteceu com a soja, ou o que vem acontecendo com a soja, porque em que pese o Brasil ser um dos maiores produtores de soja, hoje o maior exportador, inclusive, nós colhemos mais de 120 milhões de toneladas de soja, e o patamar, não só porque o preço é determinado pela Bolsa de Chicago e, portanto, é um preço internacional aqui dentro, mas também porque o Brasil já exportou 75 milhões de toneladas das 120 colhidas. E provavelmente chegará, isso só em grão, sem falar o que foi exportado em termos de farelo. O Brasil deve exportar esse ano, com certeza, como já exportou no ano passado, mais de 80% da soja produzida. E da mesma forma que aconteceu com o arroz. O arroz, esse ano, em que pese nós temos uma safra baixa, um estoque de passagem. O que é o estoque de passagem? É o que tinha disponível ao final do ano passado e que ingressou neste ano. Foi, historicamente, um dos piores estoques de passagem. E esse estoque de passagem, diga-se, ele estava todo na mão da indústria. Ele não estava na mão
de produtores ou na mão do governo, que seria o mais relevante, né? Ele era baixo e na mão do privado, o que não dá condições do governo intervir. E aí, com a elevação do dólar no patamar que foi esse ano, facilitou ainda mais as exportações, vem facilitando ainda mais as exportações brasileiras, dificulta a importação e tem esse sentido para quem pensa, mas é bom que não possa importar, em parte é verdade, mas facilita muito mandar o produto para fora, ele passa a ser mais competitivo no mercado externo. E aí, nesse sentido, é que deu a oportunidade, em que pese nós temos uma produção baixa, falta de estoques reguladores e baixo estoque privado, o Brasil mandou no primeiro semestre, melhor, até julho, de março a julho, mandou para fora 1 milhão de toneladas de arroz dos 11 milhões que foram colhidos. E aí a conta não fecha mesmo, né? Porque a gente tem ampliação de consumo, uma retomada, porque é importante dizer, não é ampliação de consumo, é uma retomada de consumo fruto do auxílio emergencial, tem uma diminuição da oferta, fruto das exportações e da baixa produção e de não ter estoque público, portanto, esse é o cenário perfeito para estourar uma bomba como estourou agora em termos de preços, né? Sim, e a gente até vê que na própria narrativa do agronegócio, do marketing do agronegócio, se comemora muito, exalta números, né, absurdos da produção, mas aí eu penso, como que isso fecha com o fato, então, da gente ter essa crise de desabastecimento interno, o próprio povo brasileiro não tendo acesso a alimentos, né? Então, talvez você já está colocando a questão da exportação, mas também dos produtos que a nossa agricultura tem produzido, principalmente, que não é exatamente o que a gente come, né? Como é isso? Como é a gente produzir tanto e não ter alimento aqui dentro? Essa é uma questão... Obrigado por essa pergunta, porque eu acho que ela é chave, né? Esse é o ponto. O Brasil colheu 251 milhões de toneladas, isso é festejado, mais um recorde histórico. Sim, mas o que é isso? 251 milhões de soja e milho. Mais de 80% da soja vai embora, seja em grão, em farelo ou nas carnes, né? Ela vai embora. E o milho, metade da produção ano passado foi embora, foi exportado, e esse ano possivelmente será exportado no mínimo 40%. Então nós temos uma enorme concentração de produtos que são considerados commodities, milho e soja, e nós temos o resto todo da produção de grãos concentrada em 10%. Dentre eles, o arroz, o feijão, o trigo, a farinha de mandioca. Então, isso é o que demonstra a suscetibilidade que o país vive, isso é o que demonstra que não há efetivamente uma política para a manutenção, a valorização e a produção em patamares mínimos necessários para uma regularidade no abastecimento alimentar do país, fruto exatamente dessa panaceia que se vive de sempre focar e colocar o Brasil como um grande player, um grande produtor de alimentos para o mundo, que na verdade é um grande produtor de commodity, açúcar, café, soja, milho, produtos florestais, a custas, né, de muito conflito agrário, de muito problema do ponto de vista de fragilidade ou de suscetibilidade em relação à nossa segurança alimentar e nutricional. E mais um elemento importante, eu acho que não podemos perder a oportunidade, que é o ataque que está sofrendo agora em relação à alimentação saudável. O Guia Alimentar Brasileiro, que foi lançado em 2014, um dos mais importantes guias em termos da sua concepção, né, em pensar a alimentação saudável, está sendo solicitado pelo próprio Ministério da Agricultura, não é nem a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, a ABIA, não, é o Ministério da Agricultura sendo protagonista, pedindo ao Ministério da Saúde mudanças no guia, por entender que dizer que os alimentos ultraprocessados não
asseguram saúde ou que trazem problemas de obesidade, problemas de doenças associadas à má alimentação, está negando isso. E o fato é que isso, mais uma vez, segue a mesma lógica, né, do interesse do capital, do interesse de grandes indústrias de alimento. Então, não só aqui, o agronegócio como um todo, é importante que se entenda isso, né? Médios e grandes produtores e a indústria de alimentos, a indústria de agrotóxicos, a indústria de fertilizantes, a indústria de sementes transgênicas, né? Tudo isso é a conformação de um padrão, de um patamar de produção e consumo que, na verdade, é altamente questionável, né, do ponto de vista dos seus resultados sociais, ambientais e de saúde pública. Realmente, essa pergunta da Lara e a sua resposta são muito importantes, porque normalmente a gente tem essa ideia que o Brasil, pujante na agricultura, alimenta o mundo, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Não é tudo, né? É pouco até. Está concentrado realmente em pouca coisa e a gente não tem essa ideia em casa. Silvio, eu queria passar para uma outra pergunta, que é o seguinte. A gente viu no começo da nossa conversa que já existiam, sim, indicativos que o arroz poderia faltar. Eu quero saber o que o governo fez desde que percebeu-se isso para evitar ou se prevenir da crise atual. Bom, o governo se limitou a retirar, a suprimir a tarifa externa comum, a chamada TEC, né, que é uma tarifa que, em geral, ela exatamente tem como prerrogativa evitar a importação de alimentos para proteger a produção nacional. Ela tem uma função relevante, só que nesse momento, nesse sentido, ela estava, vamos dizer assim, atrapalhando, essa foi a consideração do governo, de trazer produtos de fora do Mercosul, portanto, trazer arroz da Tailândia, trazer arroz da Índia, trazer arroz dos Estados Unidos, que seriam, vamos dizer assim, os possíveis fornecedores de arroz nesse momento de crise para regular o abastecimento. Então, essa tarifa significaria reduzir em 12% o custo dessa internalização do produto. Mas vejam que o governo faz isso. Primeiro, os preços internacionais estão muito altos. Então, mesmo que sejam feitas as importações, elas são muito simbólicas. Simbólicas porque o preço não vai ser num patamar que efetivamente gere uma pressão para redução mais expressiva internamente, e segundo, porque o volume é pífio. O que o governo autorizou foram 400 mil toneladas, o que significa, no mercado interno, o consumo de 15 dias da população brasileira. Então, cá entre nós, né? É importante que tenhamos claro do que se trata essa ação, que muito foi falada no sentido de que ela poderia realmente resolver a situação. Não, ela não resolve. Nem fazendo uso desse expediente, que é trazer produto de fora do Mercosul, de fora do Brasil, por um problema de, como a gente já disse aqui antes, de nação do próprio Estado, isso não vai resolver a situação. Bom, além disso, né, que eu diria que nesse momento seria, do ponto de vista de tentar regular o abastecimento, é a única alternativa que o governo tem, o governo poderia efetivamente já pensar na safra que está sendo plantada, porque esse é o sentido. E aí vamos olhar o plano safra. Não tem nada do ponto de vista mais estratégico, mais relevante em relação a ser estimulador da produção. O próprio Ministério da Agricultura diz, não, a nossa expectativa é que haverá um aumento da safra de arroz no próximo ano. Mas a expectativa, ela se dá por uma questão muito simples. Como os preços estão bastante elevados, o governo espera que produtores retomem áreas que estavam sendo destinadas para soja, por exemplo, e, portanto, haja um reequilíbrio da oferta interna.
mais uma vez, fica assistindo de camarote, assistindo como espectador, e não atua dentro daquilo que poderia ser a sua ação fundamental, que é uma recomposição ou a determinação de um preço mínimo num patamar efetivamente estimulante e que viesse a gerar uma oferta maior. Além disso, o governo tem instrumentos que poderia lançar o que se chama de contrato de opção, que são opções, que são a possibilidade do governo comprar futuramente, por exemplo, lançar contrato de opção para março, dizendo, temos a pretensão de recompor os estoques públicos em 1 milhão de toneladas. Define o preço, lança essas opções e o setor vai se sentir estimulado, aí sim, para efetivamente produzir mais, e o governo com maior capacidade de intervenção em 2021, a partir da recomposição dos estoques reguladores. Mas isso, infelizmente, não está acontecendo. Silvio, vamos falar de auxílio emergencial agora, né? E, na verdade, falar sobre como estão tratando esse assunto em muitos lugares, talvez na maioria dos lugares. A gente ouve muita coisa estranha sendo dita, né? Até sobre a questão da segurança alimentar, a gente vê muita matéria dizendo troque o arroz pelo macarrão, como se isso fosse uma questão de escolha, né? E como se desse no mesmo. Mas, para além disso, a gente ouve dizer que essa crise vem por causa do auxílio de R$600 e porque as pessoas começaram a estocar alimento em casa por causa da pandemia, ou que começaram a cozinhar mais agora que elas estão ficando mais tempo em casa. E aí eu queria saber de você, os R$600 tem responsabilidade nessa crise? Os R$600, ele tem um efeito que é dar dignidade às pessoas. Ou seja, eu acredito que certamente as pessoas estão consumindo mais, mas estão consumindo mais porque estavam privadas de consumir alimentos. Essa é a grande questão. Então, não é colocar a causa do problema da elevação dos preços em cima de que as pessoas estão consumindo mais porque tiveram acesso a um auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele é fundamental, ele foi crucial, e foi graças a esse auxílio que a situação do país não está pior. Então, eu acho que é muito relevante que nós tenhamos claro qual é o efeito do auxílio emergencial. E é importante também que se diga, aquele efeito inicial de estocagem de alimentos, ele foi muito inicial. Ele não seguiu essa prática. Houve uma insegurança, mas isso logo em seguida se restabeleceu dentro de um processo de normalidade. Então, não é uma questão de estocagem em casa, e também, se nós formos olhar no patamar de pelo menos 2 meses para cá, a questão da própria isolamento social, ele caiu consideravelmente. Então, não dá para dizer que, porque as pessoas estão mais em casa, então elas passaram a consumir mais. Não, efetivamente, pelo menos essa é a minha avaliação, as pessoas passaram a consumir mais porque tiveram acesso à renda que não tinham antes. Essa é a grande questão. E, portanto, o auxílio emergencial, volto a dizer, ele é um princípio de assegurar o direito humano à alimentação e a outras necessidades básicas das pessoas. É isso. E, portanto, todo o debate que o Suplicy sempre, a vida inteira, pautou em relação à renda mínima, ele é fundamental, e essa é uma demonstração clara também do quanto que instrumentos de transferência de renda como o Bolsa Família são cruciais para efetivamente garantir um mínimo de dignidade para a população brasileira, face a toda a problemática que a gente tem de alta concentração de renda e de problemas sociais que estão se agravando cada vez mais, fruto de processos aí que, infelizmente, as pessoas estão ficando cada vez mais suscetíveis, fruto da mudança do padrão de relação de trabalho, vamos dizer assim, em especial a precarização cada vez maior das relações de trabalho, e isso tudo vai colocando o sistema alimentar dentro de um processo de suscetibilidade muito grande. Então, o auxílio emergencial, felizmente, ele é algo que veio de uma forma muito positiva para minimizar o problema que nós poderíamos ter enfrentado numa situação de uma magnitude ainda maior. Acho que não é que as pessoas estão consumindo mais ou exageradamente agora, né? Que elas estavam privadas justamente do consumo mínimo
já vem nesse cenário, né? Laura, é importante também, se nós formos olhar, por exemplo, o valor da cesta básica do Diese em São Paulo, né, ele está em torno aí de R$540, R$550. Então, essa é a demonstração clara, ou seja, para comer decentemente, os R$600 estão meio que pau a pau, né, com uma cesta básica que seja efetivamente condizente com as necessidades nutricionais para uma família de 4 pessoas. Então, é importante ter essa relação, ter essa clareza, que o auxílio emergencial, ele serviu para isso, né? Para permitir que as pessoas pudessem passar a consumir de uma forma mais digna. É isso. O mínimo de dignidade, né? A gente acabou de falar das medidas que o governo tomou ou não tomou, mas eu queria saber quais são as suas propostas, quais são as medidas possíveis de serem tomadas para isso não acontecer mais. Bom, eu acho que uma das primeiras questões, e já passou da hora, é uma revisão da Lei Candir. Ou seja, a renúncia fiscal que o Estado brasileiro faz em relação às exportações diminui a própria capacidade do Estado, né? Porque é muito hilário isso, porque o governo diz que tem baixa capacidade de resposta, de investimento, inclusive para manutenção do próprio auxílio emergencial, por um problema de caixa, por um problema de arrecadação, mas o governo renuncia à possibilidade de arrecadar, mesmo em situações em que o cenário de preços, o cenário internacional, recomendaria o governo adotar qualquer medida nesse sentido. E se nós formos olhar no âmbito dos países que fazem parte da OCDE, pelo menos 65 deles já adotaram ou adotam medidas dessa natureza. Portanto, essa falácia que o agronegócio e o próprio governo, não este, mas em geral os governos dizem, não, nós não podemos onerar as exportações, porque isso baixa a capacidade de competição lá fora, significa jogar para a população brasileira o ônus desse passivo. Essa é a grande questão. Então, por exemplo, em relação ao arroz, permitir que as exportações sejam tarifa zero, ou seja, que não tenha nenhuma arrecadação, assim como a soja, tudo que vai de soja, e 70% da nossa soja vai para a China, tudo que vai embora, sejam produtos industrializados ou não paga impostos. Então, fundamental, revisão urgente da Lei Candir, né, para dar os estados, aí estou falando no âmbito regional, né, os governos estaduais há muito tempo estão com sérios problemas de caixa, foram sobretudo os governos estaduais que perderam a arrecadação com a Lei Candir, em função do ICMS, que é o maior volume de arrecadação, não houve compensação aos estados por parte, pelo menos no mesmo patamar, por parte do governo federal, e o governo federal abre mão também de impostos federais, e, portanto, isso gera dificuldade de caixa e estimula ainda mais as exportações. Essa, para mim, é uma primeira questão fundamental. Revisão da Lei Candir, ou até neste caso específico do arroz, seria suspensão imediata, né, embora, que é o que o governo deveria ter feito em março, quando já havia um cenário de riscos e que começou a ver em abril um volume significativo, maio um volume maior ainda, saindo de arroz do Brasil, de imediato deveria ter tomado essa medida, porque isso sim seria muito mais eficaz, muito mais eficiente do que retirada da TEC e trazer 400 mil de importação de terceiros países fora do Mercosul. A outra que eu já falei, recomposição significativa dos preços mínimos, lançamento de contratos de opção, revisão do próprio orçamento para 2021 da Conab, dando condições efetivas para que a Conab possa fazer compras públicas para recomposição dos estoques, fundamental a recomposição, ou melhor, uma alocação de recursos de pelo menos R$1 bilhão para o Programa de Aquisição de Alimentos, um programa tão relevante que permite
a compra em nível nacional de centenas de organizações que produzem alimentos dos mais variados, né? É importante se dizer que em 2012, que foi o auge desse programa, naquele ano a Conab comprou 380 itens diferentes de alimentos. Vejam a diversidade, vejam a riqueza da nossa biodiversidade alimentar e, portanto, o programa de aquisição de alimentos ele tem esse efeito de valorizar a produção regional, os hábitos alimentares regionais, garantindo a compra da agricultura familiar e camponesa e destinando isso para as populações vulneráveis em insegurança alimentar e nutricional. E, junto com isso, também potencializar o próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que ao invés de permitir que hajam debates no sentido de suprimir a obrigatoriedade pela compra da agricultura familiar num patamar mínimo de 30%, eu diria que deveria ser ao contrário, deveria avançar nesse patamar para 50% e trabalhar numa perspectiva de que efetivamente esse programa seja daqui a 10 anos baseado todo ele na compra da agricultura familiar e camponesa e, portanto, fazendo disso um instrumento de promoção e fomento à produção saudável, sobretudo agroecológica, sem venenos, sem agrotóxicos e, portanto, garantindo à população brasileira uma alimentação de qualidade. Obrigado, Silvio. Desabastecimento, fome, já são cenários de dar vergonha a qualquer um, mas ainda mais para o Brasil, que além da capacidade agrícola, é um país que dominou estratégias de combate à fome e à miséria, inclusive exportou. Você comentou do Programa de Aquisição de Alimentos, o Graziano, como diretor-geral da FAO, implantou esse mesmo programa brasileiro, ou ajudou a implantar na África. Existe lá o PAA África, que é o Programa de Aquisição de Alimentos para a África. Quer dizer, a gente realmente tem muito poucas desculpas para estar passando pela situação que a gente vive. E por falar em desculpa, a última pergunta tem um pouco a ver com isso. Eu estou vendo na internet um monte de gente dando várias razões para tentar botar a culpa no presidente Lula, em coisas... O presidente Lula deixou o governo faz 10 anos, né? E aí eu vejo na internet... Porra, o Lula deu... não foi nem o Lula, isso foi a Dilma. Acho que em 2012 o Brasil doou 25 mil toneladas de arroz para Cuba. E esse arroz está faltando. Ou o presidente Lula tirou os arrozeiros da Raposa Serra do Sol em Roraima e por isso agora a gente não tem mais arroz. Eu queria ouvir de você o quanto de verdade tem nessas explicações que a gente está vendo pela internet. Bom, a verdade é zero, né? Porque... essa é mais uma das fake news que rolam por aí. É importante que se diga que, primeiro, independente do volume que era produzido na área da Raposa Serra do Sol, do ponto de vista ético, do ponto de vista... ali era uma área indígena, e assim foi reconhecida, inclusive pelo STF. Portanto, não há que se falar em relação a... mas ali existia e deixou de existir. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Segundo, que o que era produzido ali, que há dados controversos, mas peguemos pelo volume maior, 11 mil hectares, é importante que, se nós olharmos no contexto geral da Amazônia, da região norte, e o que aconteceu em Roraima, especificamente, é verdade que houve uma diminuição nos 2 anos subsequentes a consagração do reconhecimento de que a Raposa Serra do Sol deveria ser reconhecida como um território contínuo, né, e foi isso que levou, portanto, à retirada dos arrozeiros de lá. Logo em seguida, 2 anos depois, houve uma retomada significativa da produção em outras áreas, e mesmo em Roraima. Então, se nós pegamos de 2010, 2011 para cá, a produção em Roraima, ela diminuiu. Então, ela diminuiu logo após a saída dos arrozeiros da Raposa Serra do Sol, ela aumentou até 2013, e de 2013 para cá, ela só vem diminuindo. E por que ela vem diminuindo? Não é só em Roraima. A área do arroz no Brasil inteiro vem diminuindo.
E o que aconteceu em Roraima foi até inferior ao que aconteceu na região norte do Brasil, fruto da substituição das áreas de arroz por soja. Então, diminuiu de 2013 para cá cerca de 40 mil hectares a área de arroz em Roraima, especificamente. E o que aconteceu com a soja? Exatamente esse movimento. É muito linear essa troca. Então, esse vídeo que eu vi, que ele apresenta dados corretos, mas faz uma análise que não é verídica, porque aí distorce a realidade, onde diz, a soja cresceu significativamente, o arroz diminuiu. Sim, mas aonde havia arroz, a soja entrou em boa medida. Então, há uma substituição, há uma concorrência, há o fato de que a soja tem preços melhores, tem muito maior liquidez, tem mais facilidade de comercialização e que não há uma política efetiva por parte de manutenção e de garantia da produção do arroz, é o que está acontecendo. Então, no caso específico de Roraima, se nós formos pegar os dados do norte como um todo, a diminuição, a perda de 2004, 2005, que foi o maior patamar de produção de arroz nos últimos 20 anos na região norte, comparado à última safra do ano passado, a diminuição foi 63%. Roraima foi 38%, foi abaixo, bem abaixo, inclusive, da média da região como um todo. Então, vejam que é só uma questão de olhar efetivamente os dados, os números por dentro e não se ficar numa análise superficial, porque, na verdade, a gente sabe muito bem qual é o que está por trás, né, desse tipo de fala, né, e que não reproduz e que não tem sustentação na realidade. Há um problema sério, né, que não é de hoje, como eu já disse, é um problema que ele vem aí de 20 anos, em relação, de fato, à perda de relevância da produção de alimentos básicos, né? Se a gente for olhar os principais produtos alimentícios, todos diminuíram de área nos últimos 20 anos. Arroz, feijão, cebola, batata, mandioca. Infelizmente, essa é uma realidade, fruto do avanço das commodities, fruto de políticas equivocadas e que levam a esse tipo de situação. Legal, Silvio, muito obrigado. O Instituto Lula está entrando na sua terceira década de existência, né? Muita gente não liga uma coisa a outra, mas este CPF aqui começou lá com o Instituto Cidadania, e um dos principais projetos para a sociedade foi exatamente o Fome Zero, que depois levou ao Bolsa Família. Então, essa questão é muito cara para o Instituto Lula, muito importante a gente debater isso, muito importante a gente ouvir quem realmente vive, estuda e está por dentro das coisas que acontecem. Foi muito importante ouvir essas palavras de quem está dentro do tema, por conta de que o que a gente vê, mesmo na televisão e noticiários, não dão esse panorama que permite a pessoa comum perceber que o que falta no Brasil é política de priorizar o abastecimento, a intervenção do Estado. Alguém disse nessa matéria do Intercept aí, que a crise, em parte, é fruto da crença cega do governo atual de que o mercado vai resolver qualquer coisa, sozinho. Então, deixa as pessoas passarem fome, que daqui a pouco alguém vai plantar arroz, porque o arroz vai estar mais interessante de ser plantado, vai estar mais caro. Então, queria terminar te agradecendo, Silvio, convidando todo mundo a seguir a gente, o Instituto Lula, tanto no site, no institutolula.org.br, como nas redes sociais, especialmente no Instagram, que eu acho que hoje em dia é a menina dos olhos da nossa comunicação. Vocês também podem pedir para se cadastrar no nosso WhatsApp. O número o DDD é 11, o número é 2065-7022. É só mandar um oi, salvar o nosso número nos seus contatos. E também a gente tem a Rádio Lula, que está em todos os agregadores de podcasts. E aproveito também já para agradecer o Silvio e o Alonso por essa conversa. Valeu, Silvio. Tem algum recado, alguma dica para o pessoal que quer se manter informado, saber o que está acontecendo? Eu diria que o mais importante é isso, é buscar informar-se, né, da melhor forma possível e da forma mais ampla possível, né? Eu acho que isso que é fundamental,
e principalmente naquilo que recebe de informação, checar se efetivamente tem, se não é uma fake news, né? Porque infelizmente essa é a realidade que a gente está vivendo e tem formas muito fáceis de checar isso, e acho que a melhor maneira também de buscar informação, dentro do possível, é fazer leituras a partir de dados que efetivamente traduzem a realidade, e não simplesmente aquilo que é dito por alguém de uma forma, muitas vezes, com uma intencionalidade que é a desinformação. Então, acho que nós estamos numa guerra de narrativas e é muito importante que efetivamente não se fique vendido em relação a informações que buscam trazer a desinformação. É isso, muito obrigado pela oportunidade e espero ter contribuído ao debate. Contribuiu muito. Valeu, Silvio, valeu, Laura, valeu você que ficou com a gente até agora e até a próxima.